parada de combustível, não sei o quê. Quando eu vi um negócio retardado, porque fala assim, não, estão falando que o Kim batizou. O que é o Kim? Entrou num esquema de corrupção pra batizar combustíveis, o Kim entrou pro PCC. Aí quando eu vi, pelo amor de Deus, né? E aí, você percebe que é uma coisa inútil e é uma demonstração retardada de virtude, em que uma pessoa fica girando em falso, acusando, é uma máquina de apontar dedos e quase não, sempre errado, sem um objetivo. Qual o objetivo prático de um sujeito como Nando Moura? Nada. Ele gasta a energia cívica, veja só, de seguidores que, né? Ó, eu sou um seguidor ali. Aí ele esquenta no curto-circuito dele, esquenta a pessoa compra uns cursos no meio do processo, e aí essa energia é dissipada e não tem um objetivo. Qual o output dele? Foi muito engraçado, eu vi isso hoje, né? O perfil Não é Imprensa disse. E o PT sempre querendo manter privilégios, penduricários e picaretagens. Parabéns, Kim Kataguiri. Por que isso? Porque saiu a notícia do Metrópolis que, sem apoio do PT, deputado consegue assinaturas para a PEC antiprivilégio. Deputado Kim Kataguiri conseguiu reunir 171 assinaturas mínimas para a PEC que acaba com o privilégio do funcionalismo público. Mas o PT não auxiliou. O que esse é o ponto? Né? O PT, só para fazer o ponto de fundo, o PT está vindo a público falar que vai fazer ajuste fiscal. Até o Lindbergh Faria falou que viria a público defender a PEC do Kim. Até lembra que isso que o Lindbergh falou? Vou assinar, foi lá no Inteligência, no debate dos dois. Falou que ia assinar a PEC do Kim. Não assinou a PEC do Kim. O governo Lula propôs uma versão aguada e inútil do projeto. E o Kim continuou trabalhando, coletando as assinaturas dele. O Kim tá coisa de quase um ano coletando assinaturas para essa PEC, não é, Riso? Tá pelo menos uns 8 meses. Sem contar a emenda antiprivilégio que ele botou numa reforma que iria ser feita ou foi feita no Bolsonaro. Oh, muito bem lembrado. Ele foi, né, o senhor Kataguiri, obteve as assinaturas com a ajuda da militância agora nos últimos dias, anunciou para o grande público. O perfil Não é Imprensa, que é administrado por pessoas brilhantes, né? Danilo Gentili, pelo que uso. Não sei se o Mainardi tá no Não é Imprensa. Eu não sei. Só gente brilhante. Foram lá e parabenizaram, porque assim é uma vitória pro país isso, gente. Não sei se vocês já leram a PEC antiprivilégio. Alguém aí, digite um se sabe o conteúdo da PEC antiprivilégio? Sim ou não? Digite um aí. Por favor, vamos lá. 2, se você não sabe o conteúdo. A PEC antiprivilégio, ela reduz uma série de privilégios bizarros do funcionalismo público, tá? E ela mexe na trajetória do aumento de gastos do Estado brasileiro, que está indo pro colapso. É uma daquelas PECs, tá, que ajudam a evitar o colapso das contas públicas no Brasil. Além de, do ponto de vista moral, representar, sabe, o cidadão que paga imposto contra uma máquina que começa a operar no funcionalismo que gera distorções. Respeitar o teu dinheiro. Lembra da energia cívica de um lado e do outro o output, o resultado. O Kim Kataguiri, ele, é que não sei se existe de turbinar a energia, né? Por favor, galera de termodinâmico, sei lá, galera que trabalha com engenharia elétrica, me diga o que seria isso, né? O Kim catalisa o processo e ele usa a energia, e a nossa energia é menor do que a energia da direita bolsonarista, nós dispomos de menos pessoas apoiando, ele pega isso, ele extrai tudo, e entrega o resultado. Veja, ele é sozinho, ele representa um bloco político menor do que o bolsonarismo, ele tem menos poder de mobilização popular do que o bolsonarismo, ainda assim, por conta do trabalho e por conta do foco e de uma ética de trabalho, ele entrega o maldito resultado. Ele entrega o maldito resultado. Puta merda. Com menos gente apoiando, sozinho no Congresso, só do cara trabalhar e se articular, ele entrega o resultado. A minha pergunta é, não é possível que dentre os 100 deputados bolsonaristas de direita do Congresso, nenhum consiga fazer isso. O André Tadeu falou, a eficiência energética do Kim é A++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 +
Se eu pegar, vamos lá, pra ser claro, vamos pegar um deputado como Marcel Van Hatten. Acho que ele não tem YouTube. O Kim, no geral, tem mais seguidores do que o Marcel Van Hatten, mas no Instagram o Marcel tem mais, né? O Marcel Van Hatten, ele é autorizado pelo bolsonarismo. Ele puxa o saco do bolsonarismo com muita intensidade, compra lá as pautas. Algumas ele compra de coração aberto, outras ele compra por fingimento. Viram bolsonarismo. Ele conseguiria mobilizar mais, mas não sai nada. Outro que leva a fama, né? O brilhante, o trabalhador Marcel Van Hatten. Eu sei que ele trabalhava lá no final de 22, né? Mas tudo bem. Não consegue fazer nada. Um político, no fundo, o que é a função de um político num sistema repressivo? Vou fazer uma pergunta pra você, Rafael Almeida Rizzo, que era uma boa resposta. Qual é a função de um parlamentar, ou seja, um vereador, um deputado estadual, federal, um senador, num regime democrático republicano? Qual é a função dele? Vamos trabalhar. Você não precisa ter a resposta pronta, a gente vai construindo junto. Qual é a função dele? Representar alguma parte da sociedade. Perfeito. E as ideias da parte da sociedade no Congresso. Então, a função de um deputado, um parlamentar, é pegar uma parte das opiniões que ele representa e fazer essas opiniões ouvidas dentro daquele parlamento, certo? Certo.
O objetivo dele, portanto, eu vou fazer perguntas pra você, vai ser uma coisa meio socrática. Ele quer que essas opiniões, essa visão de mundo, vençam a batalha de ideias nesse lugar, certo? Certo. Se ele quer que elas vençam, ele tem que pegar aquelas opiniões e aquela energia representativa, aquela força de vontade das pessoas em fazer algo acontecer, e ele tem que fazer aquilo reverberar, isso conta, né? Por exemplo, gravar vídeos sobre isso é importante. Sim. Ele tem que, sei lá, levar isso pra imprensa em debates. Sim. Ele tem que discutir internamente. Sim. Ele também tem que conversar com os pares e prover meios para fazer essa ideia passar numa votação ou usar essa ideia para barrar uma votação. Sim. Portanto, o trabalho de um parlamentar, acima de tudo, não é apenas reverberar a opinião do povo, que é isso que um denunciador de hipocrisia faz. O trabalho dele, efetivamente, dado que ele está numa posição de poder, é fazer esta opinião se transformar em algo que se torna positivo em lei, ou que barre uma outra coisa que pode se tornar positiva em lei. Por exemplo, vai passar um projeto de aumento de impostos, o eleitor do Kim é contra o aumento de impostos, o Kim vai lá e consegue barrar um aumento de impostos. Portanto, o Kim é um sujeito que cumpriu algo através do não, através do veto, certo? Certo. Então, meus amigos, a função do parlamentar não é uma função de megafone e de reverberação. Não adianta ser uma voz ou um megafone para você ecoar uma voz de outros, mas para você obter efeitos práticos. Esta é a minha definição de parlamentar, e me parece que este trabalho, que é um trabalho muito cansativo, extenuante, que não é de câmara de eco, não é de reverberação, mas é de transformação daquela energia em movimento, que ninguém ali está disposto a fazer. Em geral, por favor, galera de engenharia que está aqui no chat, isso aqui é uma live mais para engenheiros. O que é a invenção humana que transforma energia elétrica, ou pode ser energia a vapor, energia a gás, em movimento? Entre a energia bruta e o movimento, o que tem no meio? Hein, amigos? O que tem no meio? Vamos lá, meus amigos, quero ver a galera do chat aí. É bem simples. Foi uma invenção provavelmente do século XVIII, XIX. Vamos lá. Botaram ali um rotor, motor, é isso, chame do que quiser. Um mecanismo motor. O motor transforma energia, seja energia química, fumaça, o que for, vapor, ou energia elétrica, em movimento. É um conjunto de engrenagens. Você entende que um motor, esse conjunto de engrenagens, esse transformador de energia, ele é uma operação humana, racional e complexa. É muito complexo você montar um motor. Ser um motor enquanto um agente político, ou enquanto qualquer coisa, enquanto um empresário, é justamente a nobre arte. É a arte de traduzir energia em movimento. Quanto desses caras são motor e quanto desses caras são resistência? Resistência, por exemplo, é uma resistência de ineficácia. É, sei lá, eu tenho um cabo de cobre só pra ligar uma coisa na tomada e eu enrolo aquilo pra caramba pra ficar esquentando, pra ficar dissipando energia com calor. Vocês entendem que esses caras são basicamente dissipadores de energia? E a energia concreta é real. O Brasil, vamos rememorar. O Brasil, de 2014 até 2018, passou por um processo político em que as massas estavam revoltadas, surgem movimentos, como o MBL Vem Pra Rua, que funcionam como motores da indignação. Então, a gente criou meios para pegar a indignação. E tinha ainda o turbo, né, que você pegava os gases e retornava ali, né? O turbo é isso, né? Você devolvia o gás ali junto do escapamento, botava numa turbina e aquilo devolvia mais potência, certo? A gente pegou aquele processo e deu meios de ação e transformou em movimento. O MBL Vem Pra Rua, a Lava Jato fez isso também. Repare que ali começam a nascer esses farsantes, que entenderam que a função deles é ser resistência, é ficar transformando em calor para esquentar as próprias carteiras e os próprios projetos pessoais. E aí você tem o surgimento do Bolsonaro. O Bolsonaro é a grande resistência, que é o cara que pegou toda aquela energia e fez nada com ela. Fez absolutamente nada com ela. O youtubers, formadores de opinião ridículos, vendedores de curso, Brasil Paralelo. Qual é a função social do Brasil Paralelo? É um grupo de caras ganhar dinheiro montando um aplicativo que está permanentemente denunciando a hipocrisia. É uma máquina de fazer dinheiro denunciando a hipocrisia. Acho que é a mais óbvia de todas. E aí toda aquela energia da classe média brasileira que tava puta, que tava quebrada, essa energia virou nada. Virou absolutamente nada. E isso é meio desesperador, porque os anos vão passando e a gente não sai do lugar. A gente não sai do lugar como nação. Eu não sei, tá? Eu não sei quando as pessoas vão despertar
ou nem todas, porque eu acho impossível que as pessoas, o povo despertou, isso é uma ilusão, tá? O povo tá permanentemente preso em ideologia, porque o povo, né, especialmente a base da pirâmide, tá desesperado para algo muito simples que dê sentido à sua existência. Eles sequer vão fazer aquele questionamento do tipo, o que é existir, né? Ser ou não ser, eis a questão, né? Não, o povo só que assim, me dê um sistema de valores, me dê uma explicação por que eu nasci e como eu devo viver e o que vai acontecer depois de eu morrer. E vai ter um monte de gente oferecendo explicações muito fáceis e baratas para isso. E a política, tá, tanto quanto a religião, entrega isso. Ela entrega do sistema de valores ao sistema. Esse é um sistema de significados. Né? Entrega uma série de significantes. Então as pessoas vão preenchendo as vidas delas com muitos significantes. E acham que tudo tá fazendo sentido. E vai ser muito difícil, né? Você falar, olha, tá, o estilo de vida que o seu pastor, que está tomando uma parte do seu salário, quando o pastor é picareta, porque existem igrejas sérias, e que combine, que se amarra com o político que, enfim, você vota, né, e que usa o argumento do pastor para tomar voto, isso é tudo de mentira, você tá só sendo roubado. O que você tá tirando dessa pessoa quando você fala isso, hein, Riso? Você tá tirando o significado da vida dela. A vida dela, por isso que é muito difícil você tirar, né, eu vou pegar 2 exemplos aqui. O Neide, uma mulher casada com o seu marido, está no seu segundo casamento, agora ela tem 2 filhos. Ela conheceu o segundo marido na igreja, porque o primeiro marido dela era um cara meio ruim, ela é uma pessoa de classe C, se tornou uma mulher evangélica, e aí a igreja é bacana, deu muito significado pra vida dela, e aí aparece um político bolsonarista de direita que está defendendo os valores dela, e Neide vai defender tudo aquilo, do político ao pastor que foi comprado por aquele político, pra ter esse sistema de valores. Neide tem muito a perder em deixar de acreditar no político e nas promessas que o pastor, que o político fez pra ela. Assim como Cleide. Cleide é uma mãe solteira, vamos dizer, que mora na periferia de Belém, que recebe auxílio Bolsa Família, e que acha que o painho Lula lhe deu tudo. Porque já há quase 20 anos ela recebe auxílios do governo, vota no PT, e os políticos indicados pelo PT entregam pequenas coisas pra ela, e ela se sente amparada por esses caras. Neide e Cleide, vejam só, meus amigos, terão muita dificuldade em ser convencidas, tá, de que isso tudo é farsa. O preço que elas pagam por deixar de acreditar na mentira é muito grande. Mesmo Neide e Cleide entendendo que elas podem, por exemplo, continuar na sua igreja ou recebendo o seu auxílio sem depender dessas 2 figuras. Tá? Isto é um raciocínio que é complicado, é um raciocínio que vocês têm que levar em consideração, tá? Porque todas as vezes, absolutamente, todas as vezes que a gente pensa nesse processo de popularização do nosso discurso, esse discurso virá necessariamente com uma luta. Que é a luta em trazer essa pessoa, tá, do véu de ilusão que ela tá, para uma realidade mais concreta que poderá ser benéfica a ela se ela encarar essa realidade justamente com um pouco mais de consciência. Tá? Mas não será fácil. Por isso que nosso trabalho começa antes de tudo com os mais jovens, pela própria natureza do questionador dos jovens, e os mais instruídos. Então a gente vai começar necessariamente com um nicho. E aí a gente começa a construir realidade e a gente começa a afetar a realidade das pessoas, inclusive de Neide e Cleide, com a ação dos nossos líderes, a ponto de a gente gerar a massa crítica. E aí, um momento, Neide e Cleide falam, não, isso aqui faz sentido e nós vamos construir. É difícil, mas vai demorar tempo. Mas não existe outro caminho. Tá? Não existe